Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Laura e sejam bem-vindos ao Pensar ao Ler. Hoje nós vamos conversar sobre Os Trabalhadores do Mar, do Victor Hugo. E eu vou começar esse vídeo pedindo desculpa pra vocês do barulho da chuva. Eu sei que esse barulho atrapalha um pouquinho no vídeo, mas é que tem chovido muito nos últimos tempos, então eu já peço desculpa pra vocês, mas eu quero muito gravar esse vídeo e eu espero que o barulho da chuva não atrapalhe tanto. A primeira coisa que eu quero comentar com vocês é que eu já li do Victor Hugo o seu Os Miseráveis, que é um dos livros mais incríveis que eu já li na minha vida, e esse livro aqui também entrou para os meus livros mais queridos do meu coração, e eu espero que eu consiga falar assim, lembrar de tudo e conversar tudo que eu tenho vontade, mas é um livro também que gera discussões assim praticamente infinitas e é uma obra maravilhosa. Eu já começo adiantando pra vocês que é um livro incrível, então vamos conversar sobre ele. A primeira coisa que a gente tem nessa edição aqui da Kozak Naif são algumas explicações do que, como é que vai funcionar essa história, o que o Victor Hugo queria com essa história, e eu descobri que nesse livro aqui, indiretamente assim, as pessoas dizem que o Victor Hugo escreveu uma trilogia, que essa trilogia é o Corcunda de Notre Dame, Os Miseráveis e Os Trabalhadores do Mar. Cada um vai falar de um aspecto muito importante, e esse aqui vai falar da natureza em si, do homem também, da natureza, e tem diversas coisas super importantes aqui que eles vão discutir acerca dessa obra e também das outras obras do Victor Hugo. É uma discussão muito interessante, muito enriquecedora. Quando eu abri a primeira página e vi que seria traduzido pelo Machado de Assis, eu já fiquei assim muito nervosa, porque todo mundo sabe a importância do Machado de Assis, o que era esse escritor, o que ele perpetuou com a sua literatura e com tudo que ele realizou no Brasil. E ele traduziu quase simultaneamente com a publicação do Victor Hugo. Ele começou a lançar no Brasil através de folhetins. Todas as normas foram atualizadas do português, então está super acessível, assim, a gramática não tem nada daquela época que era diferente de agora. Dando sequência ao livro, a gente vai ter a descrição desse local aonde o Victor Hugo escreveu esse livro. Ele passou um exílio, ele passou um tempo nesse local, que é o Arquipélago da Mancha, são diversas ilhas. Falando do Arquipélago da Mancha, descrevendo o mar, descrevendo como é esse lugar, como vivem as pessoas, tudo que influencia na vida dessas pessoas. Ele vai falar também que elas acreditam muito no diabo. Aqui a gente vai ter uma discussão sobre religião e bruxaria muito interessante, em que ele vai falar das crenças das pessoas, que elas acreditam muito nessas histórias de diabo, de inferno. Elas faziam disso uma coisa muito viva na vida delas, muito presente mesmo, não como é agora na nossa sociedade, é bem diferente. Aqui ele vai explicar bastante isso, de como elas viam essa caricatura do diabo e como certas coisas eram realmente, aos olhos dessas pessoas, obra do diabo. E inclusive a gente vai ter o personagem aqui principal, que é o Gilliatt, e ele está numa casa que é dita como mal assombrada. Essa casa é vista pelas pessoas como um lugar que à noite ocorrem bruxarias, e que depois, com o tempo, o próprio Gilliatt vai ter essa fama de feiticeiro, e os feiticeiros eram vistos de uma forma muito errada, assim, eles não queriam chegar, a sociedade no geral não queria chegar perto desses feiticeiros, porque eles faziam mal às pessoas, e sempre teve essa lenda muito grande por trás dessas pessoas. E aqui, inclusive, ele vai trazer alguns detalhes sobre a Inquisição, são apenas detalhes, ele não se aprofunda no assunto, mas ele deixa, então, fala um pouquinho de como essas ilhas, como esse local, como esse arquipélago encarou a Inquisição. A gente vai ter a figura do Gilliatt, da mãe dele, a gente vai saber como o Gilliatt surgiu aqui nesse local. Ele veio então com a sua mãe, não se sabe realmente se é a mãe do Gilliatt ou não se sabe realmente de onde eles vieram, mas se sabe que foi após uma revolução que eles chegaram nessa ilha, mas essa mulher tinha condições de comprar um local, então ela comprou essa casa mal assombrada, que é intitulada pelas pessoas como o Tatu da Rua. Eles tinham condições de viver, eles não eram completamente pobres, e depois de um tempo o Gilliatt se vê sozinho, e a gente vai ter então a descrição desse personagem, que ele é muito solitário, ele não conversa muito com as pessoas, ele não se aproxima muito de ninguém, ele é acostumado a andar sempre pelo local onde não tem pessoas, ele é visto muitas vezes caminhando durante a noite, ele é tido
tido pelas pessoas como um feiticeiro, porque ele chega para alguns agricultores e fala para eles plantarem em determinadas datas, para eles fazerem certas coisas, podarem em certos períodos. Ele sabe um pouquinho sobre isso. Ele possui muitos livros na sua casa, e isso é uma coisa que gera muito espanto nas pessoas. Uma coisa que definia muito as pessoas dessa região era se elas iam à igreja ou não, e o Gilliatt não ia à igreja, então por isso elas tinham também ele como feiticeiro, como uma pessoa sem religião, como uma pessoa pagã. Então, tudo isso vai envolvendo o Gilliatt nessa atmosfera de que ele era um estranho nesse local. Elas não sabiam de onde ele vinha, então isso era uma coisa que fazia com que ele fosse mais excluído, assim, digamos, da sociedade. E ele também brigava com garotos que iam atrás de pássaros. O Gilliatt era muito apaixonado por pássaros. Ele gostava sempre desse contato com a natureza e principalmente de estar no mar, de tudo que envolve o mar. E ele também tinha um bagpipe, que é um instrumento musical que ele tocava. E principalmente à noite, as pessoas acham isso muito estranho, porque à noite é geralmente uma hora que você tá recluso na sua casa, que você não vai sair pra fazer nenhum tipo de passeio ou coisas do tipo. E isso era o que Gilliatt fazia nas horas vagas. Ele era um pescador também, ele vivia muito na sua pança. Ele ganhou inclusive essa pança em um torneio que todos julgavam impossível, mas ele conseguiu. Nessas reflexões sobre a natureza, sobre o contato do Gilliatt com a natureza, o Victor Hugo vai trazer uma reflexão muito bacana que eu achei assim sensacional. É que da mesma forma como no ar existem animais, existem essas formas vivas, assim como a gente sabe hoje em dia que existem muitas bactérias, existe sim vida que a gente não enxerga ao nosso redor. E aqui o Victor Hugo começa a refletir sobre isso, de como nas profundezas do mar a gente também não sabe que animais que existem nas profundezas do oceano, assim como no ar. E depois, mais pra frente, a gente vai ter também uma reflexão muito incrível em relação a biologia em si e a filosofia. Ele vai falar então que uma frase que eu achei super bacana que diz assim: eu usei as minhas palavras, a ciência cataloga os povos, a filosofia medita sobre eles. Eu não vou falar muito sobre essa passagem porque ela tem a ver com o que vai acontecendo na história, então seria um spoiler, mas eu digo pra vocês que existem reflexões aqui sobre a natureza, sobre o homem, sobre esse contato que nós temos com a natureza, toda essa interseção, tudo que a gente tem em relação ao mar, tudo que a gente busca ao mar. E uma das descrições mais incríveis foi do vento. O Victor Hugo vai ter uma passagem que ele vai falar só sobre os ventos, aqui principalmente sobre uma tempestade, e ele vai descrever os ventos de uma maneira maravilhosa. Foi a coisa mais linda, assim, que foi um sentimento que eu tive recentemente, porque aqui onde eu moro houve uma tempestade, não obviamente como as que ocorrem ao mar, mas foi super forte. O vento norte, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, é muito, muito forte. É muito assim, é como ele descrevia aqui, é como se o vento fosse um personagem, como se ele fosse uma coisa viva mesmo, que estivesse ali para arrasar tudo em que ele encontrasse. E eu achei isso sensacional, de uma sutileza, de uma descrição assim, de tantos detalhes riquíssimos. E digo que esse livro é realmente uma obra-prima. Assim como Os Miseráveis vai trazer mais essa carga da pessoa, realmente aqui ele vai trazer a natureza, ele vai falar muito sobre a natureza, e são coisas que a gente para e a gente reflete sobre isso, e é uma imensidão. E ele também, nessa questão de misturar a natureza com as pessoas, ele vai falar que o polvo é um hipócrita dos oceanos. Ele vai trazer essa questão do hipócrita muito forte, o que é hipocrisia. Ele vai discutir muito sobre hipocrisia, ele vai trazer exemplos muito grandes, principalmente de um personagem aqui que vai ser importante para a história, que é o Sr. Clubin. Ele vai falar, ele vai trazer essa personificação da hipocrisia, e é muito incrível também essa passagem. Dando continuidade então, que eu acabei atravessando algumas coisas, é que o Gilliatt ele vai encontrar um dia, a primeira cena que a gente tem desse livro é o Gilliatt encontrando a Déruchette. Não sei se assim se pronuncia esse nome, provavelmente não, mas foi assim que eu li na minha cabeça enquanto eu estava lendo. Eu pronunciava Déruchette, então me perdoem se estiver errado. Um dia eles se encontram e aí ela escreve o nome do Gilliatt na neve, e após esse dia muitas coisas começam a acontecer na vida do Gilliatt. Ele começa a pensar muito na Déruchette, ele quer muito encontrar essa menina e saber por que ela fez isso,
mas ele é uma pessoa muito tímida, ele não tem coragem de chegar até ela, então tudo isso vai influenciando para que ele comece a se aproximar. Ele sabe onde é a casa dela, que ela tem um jardim, então ela sempre está lá e ele encontra um lugarzinho que ele pode observá-la sem que ela o visse, escondido assim, ele fica observando, ele não chega até ela não sabe que ele está ali, ela não sabe quem é ele, mas depois de um tempo ele começa a tocar para ela o seu bagpipe, a música que ela mais gostava, ele sabia qual era essa música que ele tocava, e ele vai então seguindo nesse amor platônico, anônimo. Em relação a Déruchette, um outro personagem muito importante é o tio da Déruchette, o homem que assumiu ela, já que os seus pais haviam falecido. Ele ficou com a guarda dela, ele cuida, ele mima, ele paparica muito essa menina, ele trata ela como uma princesa, como se ela não precisasse fazer absolutamente nada dentro de casa. Eles têm 2 empregadas, então ela não faz nada, ela só vive pra irradiar, assim, pra iluminar, e ela é muito bonita também. E aqui eu vou abrir um parênteses mais uma vez nas histórias do Victor Hugo, é que a mulher é sempre a virgem, a angelical, a mulher que só pensa no homem, que só vive em função do marido, que ela é frágil, que ela precisa de um homem para estar amparando ela financeiramente e psicologicamente. A mesma maneira como é a Cosette em Os Miseráveis, a gente tem aqui a Déruchette, é a mesma descrição, é a mesma forma feminina, é o mesmo jeito, as mesmas características. E eu continuo não gostando dessas descrições femininas do Victor Hugo, mas eu tento não pensar muito nisso, porque eu sei que isso acaba afetando muito a minha leitura. A mulher era vista dessa forma na sociedade, então eu tento relevar isso enquanto eu estou lendo. É muito difícil pra mim, porque eu tenho meus ideais muito bem definidos e eu luto muito por eles, mas eu tento abstrair o máximo possível e tirar outros proveitos, porque o Victor Hugo escreve de uma maneira incrível. E eu queria muito que o Victor Hugo escrevesse da mesma forma como ele descreve o Gilliatt, ele escrevesse uma menina, ele descrevesse uma mulher, mas ele não faz isso, é uma diferença muito, muito grande. Mas infelizmente, então, eu não gosto das personagens femininas do Victor Hugo. E voltando a falar do Mesle Thierry, que é o tio da Déruchette, a gente vai ter aqui ele sendo roubado por uma pessoa. Ele confiou muito, ele é um marinheiro, e essa pessoa acabou roubando o Mesle Thierry, e ele acabou ficando com pouco dinheiro, mas esse pouco dinheiro que ele tinha, ele resolveu colocar numa inovação científica da época, que era o navio a vapor. Ele vai então arriscar tudo que ele tem nessa invenção, e todo mundo virou as costas pra ele, todo mundo achava que era uma loucura, que o mar não podia comportar o fogo, que Deus não criou essas duas coisas para viverem juntas, mas contrariando todos, indo contra todas essas pessoas, foi um sucesso. Ele conseguiu trazer muita evolução para aquelas ilhas, ele conseguiu desenvolver aquele lugar, trazendo mais rapidamente as mercadorias, então foi um avanço muito grande que ele trouxe, mas isso só muito tempo depois as pessoas começaram a reconhecer como uma coisa boa, porque ele foi visto como uma pessoa que estava tentando contra os princípios, e diversas coisas vão acontecendo aqui, e uma que inclusive é crucial para que ligue a vida da Déruchette, do Mesle Thierry e do Gilliatt, e o Gilliatt vai ser a chave principal desse romance. Ele vai ter então todo um percurso nebuloso para percorrer, para alcançar seu objetivo. Na primeira parte nós temos então toda a descrição, todo o desenvolvimento. A gente também vai conhecer um pouquinho do Sr. Clubin e tudo que ele vai fazer aqui pro desenvolvimento da história, o que vai acontecer com esse personagem, o que ele vai acarretar no resto das coisas, o que ele vai influenciar na história. E o que o Gilliatt vai fazer então é a segunda parte, e a terceira parte fica por conta da Déruchette e do desfecho de toda essa história. Que eu preciso dizer pra vocês, quando eu finalizei esse livro, eu não acreditei no que eu tava lendo. Foi pra mim um final, assim, muito de raiva mesmo. Se eu conhecesse o Victor Hugo, eu ia dar uns tabef na cara dele por ter feito um final desses. Esse livro inteiro é uma reflexão. Esse livro inteiro é uma obra, assim, que você tem muitas coisas pra pensar sobre o que está aqui, pra refletir sobre o que está aqui. É um livro que eu recomendo muito, infinitamente pra vocês. É mais uma obra maravilhosa que eu leio do Victor Hugo, e com certeza eu quero muito ler agora para fechar então essa trilogia, o Notre Dame de Paris ou o Corcunda de Notre Dame. Então, se vocês têm esse livro em casa e têm oportunidade de ler essa obra, leiam, é maravilhosa. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixem de curtir aqui embaixo, se inscrever aqui no Pensar ao Ler para receber os novos vídeos. Aqui em cima também aparece uma bolinha, é só você clicar na minha foto que você vai estar automaticamente inscrito aqui no Pensar ao Ler. Não deixem de continuar acompanhando. Um beijo e até a próxima. Tchau!